Por um milagre, duas das melhores amigas de Anne Frank sobreviveram ao Holocausto, e é sobre essa emocionante história que iremos falar aqui. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Anne Frank é um dos nomes mais famosos aqui no Ocidente, devido ao seu diário que foi traduzido para dezenas de idiomas e vendido em vários países. A garota nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e teve que fugir com sua família para a Holanda na década de 1930, quando o Terceiro Reich chegou ao poder. Devido ao discurso intolerante e racista e uma propaganda mentirosa, o Führer colocou os judeus como bodes expiatórios de tudo de ruim que aconteceu na Alemanha. Infelizmente, apenas seu pai, Otto Frank, sobreviveu ao Holocausto. Ele achou o diário de sua filha que retratou a vida da adolescente e seus sentimentos mais íntimos, durante os anos que viveram num esconderijo localizado num anexo secreto. O que muita gente não conhece é a história dramática de duas de suas amigas, Nanette Blitz-Koning e Hannah Goslar, apelidada Hanneli, que, surpreendentemente, conseguiram sobreviver aos campos de concentração. A vida de quem testemunha esses terríveis campos de morte é marcada para sempre, e muitas pessoas que sobreviveram não conseguem mais viver em paz e ver o mundo como antes. Elas acabam perdendo a fé na humanidade e até em Deus. Felizmente, Nanette e Hannah foram mulheres de espíritos fortes que conseguiram construir uma família após o Holocausto e lidar com todo o trauma sofrido. Será sobre elas que falaremos aqui. Nanette nasceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, no mesmo ano que Anne Frank, em 1929, sendo também judia. Foi a segunda das 3 filhas de um bancário holandês. Como se sabe, a Segunda Guerra Mundial na Europa começou com a invasão alemã e soviética na Polônia, e no ano seguinte, os exércitos do Führer invadiram vários outros países. Em direção a Paris, os Países Baixos foram caindo devido à força de guerra da arma alemã em 1940, e os judeus holandeses passaram a ser as novas vítimas. Relatos e registros históricos nos revelam que em todos os países conquistados pelo exército alemão foi implementada a segregação étnica para excluir os judeus da sociedade. Assim, devido às políticas racistas e excludentes, a pequena Nanette passou a frequentar o Liceu Judaico, uma escola exclusiva para judeus, se tornando amiga de Anne Frank. No ano de 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial e do complexo de campos de concentração, o governo alemão se esforçou para encontrar os judeus escondidos. Infelizmente, a família de Nanette não escapou, tendo sido presa, sendo encaminhada para Westerbork, um campo de concentração onde judeus eram levados e redirecionados. Poucos meses depois, já em 1944, são encaminhados para o campo de Bergen-Belsen, que tinha péssimas condições e fora assolado por doenças contagiosas. Devido a condições brutais e de trabalho forçado daquele campo, o pai de Nanette acabou morrendo, e sua mãe e irmão foram transferidos para outro lugar. A garota acaba ficando numa situação difícil, tendo que sobreviver sem sua família por perto, enquanto seu irmão estava morrendo em outro campo de concentração. Já sua mãe foi submetida a trabalhos forçados nas minas de sal na Saxônia, e viria a falecer em abril de 1945, no fim da guerra. Foi no último ano do conflito que Nanette e Anne tiveram a oportunidade de se encontrar. Nesse momento, Nanette estava numa parte menor do campo para mulheres e conseguiu ver Anne Frank através do arame farpado, que estava na parte maior. No mês seguinte, o arame é derrubado e os campos se tornaram apenas um. Foi quando Nanette decidiu se encontrar pessoalmente com Anne e a achou com sua irmã, Margot. Devido à epidemia de tifo, as 3 garotas contraíram a doença, o que causou a morte de Anne e sua irmã. Mas Nanette, por um milagre e aos 16 anos, sobrevive até a libertação do campo pelo exército britânico. Foi o major Leonard Burney que a salvou e a levou para o hospital, local no qual ficou internada por 3 anos. Foi durante seu tempo no hospital que se encontrou com o pai de Anne Frank, Otto, que a entregou um exemplar do diário de sua amiga, naquela época intitulado O Anexo Secreto. Ao se recuperar, Nanette decidiu morar na Inglaterra, se casando posteriormente com um húngaro no ano de 1953. Pouco depois, decidiram se mudar para São Paulo, aqui no Brasil, onde viveram por muitos anos. Ela decidiu contar a todos sobre sua experiência no campo de concentração, seu encontro com Anne Frank e tudo o que viu de mais terrível através de suas palestras e entrevistas. No ano de 2015, publicou um importante livro sobre ser uma sobrevivente do Holocausto, intitulado Eu Sobrevivi ao Holocausto. Nanette relata sobre o trauma. Mesmo quando você deixa o campo não deixa você. E completa ao revelar que alguns não conseguiram lidar com a pressão e acabaram se suicidando.
A outra amiga de Anne Frank que também conseguiu sobreviver se chamava Hannah Peake Goslar, nascida com o nome de Hannah Elizabeth Goslar. Tendo uma vida longeva, faleceu aos 93 anos em 2022. Foi a protagonista do filme lançado no Netflix, intitulado Anne Frank, Minha Melhor Amiga. Hannah nasceu em 1928, na Alemanha, e conheceu Anne na escola primária em Amsterdã em 1933. Da mesma forma que todas as famílias judias da Alemanha, as pressões e a ameaça do partido fizeram a família de Goslar fugir de sua terra natal. Os pais de Hannah alugaram um apartamento de 3 cômodos na Holanda. Nesse pequeno local, seu pai abriu um escritório com o intuito de ajudar todos os refugiados judeus que chegariam no país. Numa entrevista, ela relata que tinha uma vida normal lá, com bons vizinhos. Sua mãe conheceu a mãe de Anne, Edith Frank, na primeira semana morando no país. Foi um momento ótimo de suas vidas, até que, no ano de 1940, os alemães invadiram e ocuparam o pequeno país. Anne e Hannah foram grandes amigas na escola, e o que as ajudou a ter essa aproximação foi o idioma em comum, o alemão, já que ambas ainda não dominavam o holandês. Uma das memórias dela foi o primeiro encontro que teve com Anne, ainda na infância. Ela registrou: "Ainda me lembro do primeiro dia. Minha mãe me trouxe para a escola. Anne ficou em frente à porta perto dos sininhos, fazendo-os tocar. Ela se virou e eu voei para seus braços, e minha mãe pôde ir para casa tranquilamente." Anne fez uma anotação sobre Hannah no seu diário. Hannah Goslar, ou Mentiras, como ela é chamada na escola, é um pouco estranha. Ela geralmente é tímida, franca em casa, mas reservada com outras pessoas. Ela tagarela tudo o que você diz a ela para sua mãe, mas ela diz o que pensa, e ultimamente passei a apreciá-la muito. Mais tarde, Hannah lembrou sobre a infância com Anne. "Eu realmente era um pouco tímida. Certamente não era nada parecida com Anne. Ela era popular, tanto com os meninos quanto as meninas. Ser o centro das atenções era, no que dizia respeito a ela, tudo bem. Anne era uma espertinha. Minha mãe costumava dizer: Deus sabe tudo, mas Anne sabe melhor." No ano de 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, as duas famílias não se viram mais, porque a família Frank se escondeu no anexo secreto no prédio do escritório de Otto. Durante um tempo, Hannah pensou que a família de Anne tinha fugido à Suíça e estaria mais segura. No parto de seu terceiro filho, a mãe de Hannah acabara morrendo devido à falta de suporte médico. Posteriormente, em junho de 1943, após uma grande batida policial no sul de Amsterdã, toda a família Goslar acaba sendo presa pela Gestapo. Até o momento, eles conseguiram escapar das deportações graças a passaportes palestinos. Hannah relataria sobre o episódio. "Naquele dia, os alemães começaram algo novo. Eles fecharam todo o Distrito Sul às 5 da manhã, enquanto todos dormiam. E eles foram de porta em porta tocando e perguntando: Judeus moram aqui? Sim, você tem 20 minutos. Pegue uma mochila, carregue com no máximo 20 quilos e saia rapidamente." Curioso saber que, após 5 meses de captura de Hannah, Anne escreveu em seu diário que havia sonhado com sua amiga. "Eu a vi ali, vestida de trapos, o rosto magro e desgastado." Descreve Anne se sentindo culpada, já que as duas haviam brigado pouco antes de se esconderem. Anne acreditou naquele momento que sobreviveria à guerra, e sua amiga não. A família Goslar acreditava naquele momento que estavam indo para um campo de trabalho, mas não tinham pleno conhecimento do que acontecia em alguns campos de concentração. Foram deportados para Bergen-Belsen, e foi lá que ela iria se reencontrar com Anne Frank em 1945. No filme da Netflix, que retrata o relacionamento de Hannah com Anne, podemos ver uma cena dramática no qual as duas se encontraram separadas por um arame farpado. Após receber alimentos através da Cruz Vermelha, Hannah tenta ajudar Anne, e consegue jogar um pacote de pão, ameixas secas e meias para sua amiga. Por fim, Hannah Goslar e sua pequena irmã Gabi foram as únicas que conseguiram sobreviver na família. Após a guerra, ela foi morar em Jerusalém, local onde se casou. Eles formaram uma grande família, tendo 3 filhos, 11 netos e 31 bisnetos. O papel das sobreviventes do Holocausto foi importante não só para manter a história viva e a mensagem de que isso não pode se repetir, mas serviram como testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Sabemos que muitos judeus e outros grupos perseguidos pelos alemães foram salvos por pessoas de bom coração, que arriscaram suas próprias vidas e não acreditaram na propaganda do regime. Durante muito tempo, a família de Anne Frank se escondia com a ajuda de amigos, mas parece que devido a uma denúncia anônima, foram descobertos em agosto de 1944. Se analisarmos o modus operandi daquela ditadura na Alemanha, que destruiu a vida de incontáveis pessoas, saberemos que ela conseguiu enganar os alemães durante muitos anos. Muitos sequer sabiam da existência dos campos de extermínio.
Outros ficavam sabendo dos rumores e duvidavam que o governo seria capaz disso. Após anos de doutrinação e lavagem cerebral e da poderosa propaganda divulgada na rádio, muitos alemães realmente acreditavam que o Führer queria o melhor para o povo, que ele iria voltar com a glória e a honra do país e tirar o povo da terrível crise econômica. Fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre o poder da propaganda e como ela convenceu uma boa parcela da população alemã a defender políticas segregacionistas e autoritárias. Como a propaganda convenceu os alemães a praticarem crimes em larga escala. Outra recomendação que também se encontra aqui no Visão Libertária é: será que você teria denunciado Anne Frank? Ambos os links estão aqui na descrição. Terminaremos o vídeo com uma importante citação de Nanette. Nunca mais deve acontecer. O tempo escorre entre nossos dedos. O Holocausto se distancia cada vez mais, mas mesmo assim, temos que sempre fazê-lo presente. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.